Olá! Hoje apresentaremos um estudo de caso referente ao tema flexão. O grupo é composto pelos acadêmicos Beatriz Pereira dos Santos, Fábio de Bona Sartor, Naruna Santiago Zanetti, Lara Vasconcelos Ponsoni, da disciplina de Estática, aplicado pela professora Morgana Nunberg Sartor Faraco. O nosso estudo de caso é composto por objetivos, introdução, fundamentação teórica, exemplos de aplicação, resolução de exercício, conclusão e referências bibliográficas. Os objetivos desse estudo de caso é aprofundar o conhecimento por meio de um estudo de caso sobre flexão, contendo a definição, as aplicações e a apresentação de um exercício com a resolução, a fim de explorar a temática. Introdução. Esse trabalho abordará o tema flexão. Na engenharia, se denomina flexão o tipo de deformação que apresenta um exemplo estrutural alongado em uma direção perpendicular a seu eixo longitudinal. Definição. Na mecânica, a flexão é um esforço físico em que a deformação ocorre perpendicularmente ao eixo do corpo e paralelamente à força atuante, como pode ser visto na figura 1, antes da deformação, e na figura 2, após a deformação. Tipos de flexão. O estudo da flexão se subdivide em flexão simples, que é dividida em reta e oblíqua, ou flexão composta, que é subdividida em flexotração e flexocompressão. Flexão reta. Flexão simples reta se caracteriza pela ação do momento fletor em torno de apenas um dos eixos principais de inércia, sem a presença de esforço normal. De forma geral, nos casos de flexão simples reta, o momento fletor é acompanhado de esforço cortante, como pode ser observado na figura 4, flexão simples reta na madeira. Flexão oblíqua. Flexão simples oblíqua se caracteriza pela ação do momento fletor em torno de um eixo qualquer, sendo usualmente decomposta nos dois eixos principais de inércia e também possui a ausência de esforço normal. Como pode ser observado na figura 5, flexão simples oblíqua. Flexotração. A flexão composta se caracteriza pela existência da força normal. Na flexotração, a flexão é acompanhada por esforços normais de tração, como pode ser visto na figura 6, exemplo de flexotração. Flexocompressão. Na flexocompressão, a flexão é acompanhada por esforços normais de compressão, como pode ser visto na figura 7, exemplo de flexocompressão. Aplicação de flexão. Se é aplicado em sais de flexão em plásticos, como o poliestireno de alto impacto, um polímero muito utilizado no setor industrial, principalmente devido à sua rigidez, sendo uma forma de testagem para determinar as propriedades de resistência e possíveis deformações quando submetidas a uma carga de flexão. Essas propriedades são importantes para o controle de qualidade e para avaliar o desempenho dos materiais plásticos. Aplicação de flexão. Bom, com base na necessidade de caracterizar espécies arbóreas como fonte de matéria-prima para abastecer o setor madeireiro, eles buscam avaliar atributos referentes ao seu peso, ao comportamento frente às condições ambientais, como umidade principalmente, e também aos limites de resistência mecânica, correspondentes aos esforços a que estarão sujeitas nas situações de uso. Assim, a flexão estática é a propriedade mecânica que se refere à variação da madeira quando submetida a uma força na sua face tangencial.
Essa força, até determinado ponto, conhecido como limite proporcional ou limite elástico, causa apenas deformações elásticas, ou seja, reversíveis. A partir de então, a deformação passam a ser plásticas, denominadas irreversíveis. Então, seguindo com a apresentação, como foi solicitado, agora temos um exercício sobre flexão. De acordo com o exemplo que mostraremos no próximo slide, segue as seguintes fórmulas a serem utilizadas. Temos a primeira fórmula que seria I, que é o momento de inércia da área da secção transversal calculado em torno do eixo, sendo igual a B, que seria a base, vezes H, que é a altura elevado na terceira, tudo dividido por 12. A segunda fórmula que segue, tensão normal máxima, que é igual ao M, que é o momento interno resultante vezes C, que é a distância perpendicular do eixo neutro a um ponto mais afastado do mesmo eixo, dividido por I. Então agora temos o exemplo do exercício. Temos uma viga composta por 4 peças de madeira coladas, como mostra a figura. Se o momento fletor interno for M igual a 120 kN, determine a tensão de flexão máxima da viga. Então, observando o desenho, está com as variáveis que vamos usar. Então, resolvendo. Utilizaremos a primeira fórmula para calcular o I, que é a diferença sobre as áreas do desenho. Então, temos I é igual a 0,3 vezes 0,03 elevado na terceira sobre 12, menos 0,25 vezes 0,025 na terceira elevado sobre 12, que seria igual a 3,4948 vezes 10 na menos 4, metro elevado na quarta. Agora calculando a tensão máxima, certo? Então, a tensão máxima é igual a 120 vezes 1000, que utilizaremos para a mudança de unidade, vezes 0,15 sobre o I, que é 3,4948 vezes 10 elevado a menos 4. Isso aí resulta, então, a tensão máxima de 51,51 megapascal. Conclusão. A partir desse estudo, foi possível aprofundar os conhecimentos sobre flexão, além de observar aplicações práticas de todas as teorias estudadas ao longo da disciplina de estática. Aqui segue as referências bibliográficas que foram utilizadas para fazer o nosso trabalho. Obrigado.